E tenho motas desde os 14 anos. A minha primeira moto eu tive com 14 anos. Tenho 44 e já tive dezenas de motas e de carros e tudo. Portanto, eu sou um apaixonado por veículos motorizados, sigo os desportos motorizados. Isso não impediu nunca que eu quisesse estudar e fiz 2 cursos e estou a trabalhar numa área que não tem nada a ver para aquilo que eu estudei. Eu era professor, como é a vossa professora Susana, como é a minha mãe, que também é professora aí na vossa escola. E eu era professor, mas depois mudei de carreira, resolvi seguir outra área. Tinha 29 anos quando mudei completamente de área. Mas a paixão pelos veículos motorizados esteve sempre comigo. Eu não descansei enquanto não tive uma moto e pronto. E daí eu estar sempre ligado às motas e tudo que tenha rodas é uma paixão que me acompanha. A professora Susana, que é a minha amiga e minha treinadora também, nós treinamos pesado nas aulas dela. Convidam-me para falar com vocês sobre isto, porque sei que vocês é difícil, eu gostava mais de fazer isto pessoalmente, mas nestas circunstâncias não dá. Portanto, eu não consigo ver bem as vossas caras, não sei se conheço algum de vocês, possivelmente sim, porque eu ando muito pelos arcos, apesar de ser da Barca, ando muito pelos arcos, e a maior parte dos meus amigos estão aí, nos arcos. E porque eu faço parte da maior associação, o Motoclube de Arcos de Valdez é a maior associação de Arcos de Valdez, e portanto há muitos anos que estou aí. E então ela convidou-me para falar sobre carros clássicos, acho que vocês são apaixonados por carros, e eu gostava de vos explicar um bocadinho. Eu não sou nenhum expert na matéria, atenção. Eu percebo de drones, estão aqui a ver na minha parede, drones de competição, sou eu que os faço. Percebo muito de filmagens e de fotografias, mas não vos vou, confesso-vos que não sou um especialista em carros. Eu sou um apaixonado, que é diferente. Mas tenho muitos amigos que são de facto especialistas e isso ajuda-me a perceber um bocadinho mais e para tentar-vos explicar aqui algumas coisas e quais são as diferenças entre carros clássicos, carros históricos, carros modernos, o que é que isso envolve, quais os perigos. Eu já vivi muita coisa. Eu tenho 44 anos, como já vos expliquei, mas ando nisto desde a adolescência, que tenho carros. E por incrível que pareça, nunca ninguém na minha família teve carros assim, nem foi apaixonado por motas, nem nada. Foi uma paixão que eu desenvolvi por mim próprio, com os meus amigos e tudo. Já fiz muitas asneiras, confesso. Todos nós fazemos asneiras, todos nós cometemos erros. Já fiz alguns, já tive a minha dose. Nunca tive nenhum acidente grave, nem nada, mas confesso que com a idade a gente tem tendência a fazer menos asneiras, e ainda bem. Ok? Pronto. De qualquer forma, quem é apaixonado por octanas, como eu costumo dizer, de vez em quando salta-nos a tampa um bocadinho. Mas o que interessa é que a gente faça as coisas de modo a que nunca ponha em risco os outros. Daí que eu participo muito em provas, não com caráter competitivo. Eu vou muitas vezes a circuitos fechados, a rampas, e participo nelas. Eu já vos vou mostrar qual é o carro que eu tenho agora, porque eu sempre tive carros desportivos, e ao longo dos anos fui comprando e vendendo, e é o que me tem ajudado a manter o carro que tenho agora, porque os carros são uma paixão, não há dúvida. E os automóveis é uma coisa que faz parte de nós. Eu sei que é muito complicado, Susana, é muito complicado para muitas pessoas perceberem porque é que a gente gosta de carros. E há muitas pessoas que me perguntam porque é que eu ainda não perdi o juízo, porque é que tenho um carro que é um carro, um desportivo, que atinge velocidades e faz coisas loucas. As pessoas perguntam às vezes porquê, não entendem. E é difícil explicar isso, porque é uma coisa que está connosco.
Não, Pedro, desculpa lá interromper. Eu acho que é como toda a paixão que cada um de nós tem. Eu, como é pelo desporto, há muita gente que não entende este gosto exagerado pelo desporto, percebes? Há pessoas que para eles o desporto não lhes diz nada Claro. e se calhar para alguns os carros também não lhes diz nada, é mesmo só um meio de transporte para levar ao destino, mais nada, certo? Exatamente, para muitas pessoas é um meio de transporte, mas não é só isso. O automóvel foi uma das maiores invenções da humanidade. O primeiro automóvel foi criado no fim do século XIX, já vai há mais de 100 anos. E para que vocês, não sei se calhar alguns de vocês já sabem isso, tenho a certeza que muitos de vocês sabem muitas mais coisas do que eu, mas os primeiros automóveis eram elétricos. Aí é que está, quase ninguém sabe, mas os primeiros automóveis eram elétricos. E estamos agora, isto vai mudar tudo nos próximos anos. Os combustíveis fósseis vão deixar de existir no futuro. Aliás, ficam já a saber que a partir de 2030 algumas marcas já anunciaram que não fabricam mais carros de combustão interna, seja a gasóleo, seja a gasolina. Em 2030 acabou, não há mais, não se fabricam mais carros, só se vão fabricar carros elétricos ou a hidrogênio. Portanto, quem tiver um carro a combustível fóssil agora e que seja um desportivo, como aquele que eu tenho, daqui a 20 anos valerá uma fortuna. E eu vejo os investimentos nos carros como bons investimentos. Eu já tive carros que valorizaram 500%. Portanto, eu tenho muitos amigos que têm alguns carros que sabem que está ali a reforma deles. Sabem que daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, que vão valer 20, 30 vezes mais. E conheço muita gente que faz muitos negócios com carros e que ganha a vida só com isso, fazendo bons negócios com carros clássicos, essencialmente. Aliás, nós temos aqui nos Arcos um dos maiores colecionadores de carros, não digo de Portugal, mas talvez do norte de Portugal. Não sei se vocês conhecem o Sr. Joaquim, das Concertinas. É um senhor já de alguma idade aí nos Arcos, mas tem um filho dele, que é o Mike, que já o acompanha nessas andanças. É o senhor que vende concertinas aí nos Arcos. Tem uma coleção de carros invejável. Ele tem milhões de euros em carros. Alguns, a gente olha para eles e pensa, que é isto? Isto vale este dinheiro? E é aí que entra esta parte da conversa, que é o que é um carro clássico. Um carro clássico, primeiro, segundo a designação mundial, tem que ter mais de 30 anos. 30 anos ou mais. Pronto, isso é um carro clássico. Mas não é isso que faz... Agora, todos os carros que têm mais de 30 anos seriam clássicos. Não. Um carro, para ser clássico, e depois vocês podem ver isso no site do Automóvel Clube de Portugal, chama-se acp.pt, podem acompanhar isso aí. E um carro clássico tem que ter 30 anos ou mais, tem que estar nas condições em que foi fabricado, ou todas originais, tudo original, e que tem que ter algum valor histórico, ou seja, não podem ter sido feitos em massa, e tem que ter alguma produção limitada, ou então haver poucos. Então, os carros clássicos normalmente valorizam imenso porque existem poucos. Pois é assim, os carros foram feitos para quê? Para a gente usar. Então, o que é que acontece? Cada vez existem menos carros clássicos porque as pessoas usam-nos e estragam-nos. Os carros são assim mesmo. Há cemitérios de carros. Ainda há pouco tempo, e eu vou daqui a bocado partilhar convosco, foi descoberto um cemitério de carros aqui em Portugal, que é uma coisa incrível. Carros completamente abandonados, que são raríssimos. E os carros fazem parte da nossa vida. Quer dizer, é a história, é isso que fica, é como um monumento. Um carro acaba por ser como um monumento histórico, porque tem o seu valor sentimental. Há pessoas que se apegam, eu não me apego sentimentalmente aos carros, eu já me desfiz de 2 carros que hoje, se os tivesse, valeriam à volta de 70 mil euros cada um, e vendi-os por muito menos do que isso. Eu não me apego sentimentalmente aos carros, mas há pessoas que se apegam mesmo. Aquilo é um amor. Eu conheço pessoas que compraram carros praticamente novos, não lhes tocaram, guardaram-nos na garagem e agora valem muito dinheiro, só por estarem guardados. Depois há diferentes tipos de carros. Por exemplo, digo-vos já uma coisa: os carros a gasóleo,
e eu sei que muitos de vocês são apaixonados por carros diesel. Eu também tenho um carro diesel. Eu neste momento tenho 3 carros. Sempre tive 3 carros, porque fazem coisas diferentes. Mas os carros a gasóleo nunca vão valer muito no futuro. Nunca é um investimento que se possa dizer, olha, tenho aqui um investimento que investi agora X e daqui a uns anos vai valer muito mais. Não, os carros a gasóleo nunca vão ter esse valor. Os carros a gasolina, sim, depende, mas têm que se manter originais. Ou então, as alterações que se fizerem têm que ser de acordo com o fabricante, tipo upgrades que venham do fabricante e que se encaixem lá e que não alterem a estrutura do carro. Ou seja, tem que ser uma alteração que faça com que, se vocês quiserem voltar a pôr o carro original, que seja fácil. É só tirar uma peça e encaixar outra. Isso sim pode manter o valor de um veículo. Agora, se a gente começar lá a inventar e a fazer as peças por iniciativa própria, a inventar ali uma coisa qualquer, nunca vai valer nada no futuro. É sempre dinheiro deitado fora. Eu já caí nesse erro também, já fiz isso, e traz sempre mais problemas do que soluções. É fixe no momento e tal, mas depois acaba por nos tirar todo o valor que o veículo pode ter. Agora, eu daqui a bocado vou abrir aqui a discussão para nós falarmos e vocês poderem participar também. Mas queria primeiro dizer-vos quais foram os carros que eu já tive. Eu tenho aqui algumas fotografias, eu não sei como é que posso... Eu não costumo utilizar o Teams, uso outra plataforma, portanto eu não sei como é que posso partilhar convosco algumas fotografias, ou assim, que eu tenho aqui algumas fotografias engraçadas que vos podia mostrar, só que eu estou aqui a ver, mas acho que não sei como é que se faz isso aqui. Alguém sabe como é que se partilha? É para mostrar o ecrã do computador? Ou... É que eu estou num iPad, não estou num computador, e esse é que é o meu problema aqui. Mas deve ter um sinal que é um quadrado e uma setazinha para cima. À beira de onde tem o som e a câmara. Sim, é isso que eu estou aqui a ver. Tenho uma mãozinha, então colocar. Em princípio partilhar, já deve dar ok. para Partilhar uma fotografia, exatamente. Falando de coisas materiais, alguns dos melhores momentos que eu já passei na minha vida foi com os carros e com as motas. Ainda hoje tenho grandes convívios por causa do carro que tenho. Fazemos grandes encontros, vou pelo país fora, em grandes convívios e grandes maluqueiras, para a gente conhecer outras pessoas que têm as mesmas paixões. Este carro que vocês estão aqui a ver não é meu, nunca foi meu, é de um amigo meu que está ali na fotografia, e esta fotografia foi tirada em 2002. Não sei se vocês conseguem ver a matrícula do carro, tem lá a matrícula. Este carro era novo. Este carro, esta é uma fotografia de 2002, aquela máquina que está lá atrás era minha na altura, um grande Opel Corsa que já tinha quase 500 mil de quilómetros. E ainda anda, não é meu, mas ainda anda por aqui. Eu já ouvi aí alguns. E este carro, alguém sabe que carro é este? Ok. Isto é um Mitsubishi Evolution. É um Mitsubishi Evolution 7. Era novo na altura. Não é um clássico neste momento, porque ainda não tem 30 anos, mas é um carro histórico. É um carro que vale agora, se conseguirem encontrar neste momento, hoje, no dia de hoje, se conseguirem encontrar um em bom estado, se o conseguirem encontrar por 55 mil euros, é um achado. É um achado. Aliás, eu conheço pessoas que, se encontrarem um carro destes por 50 mil euros, compram-no na hora, porque sabem que daqui a 10 anos vai valer 100 mil. Tem é que estar em bom estado, que isso é que é muito raro. Ora, que carro é este? Isto era um carro de produção que um amigo meu comprou na altura, já não o tem. Era um carro que andava no Mundial de Rallys. Portanto, a Mitsubishi, para ter estes carros a correr no Mundial de Rallys, tinha que fazer 5 mil réplicas para andar na estrada. Valem valem mais hoje do que custavam em 2002. E então, não é um clássico, mas é um futuro clássico. Quando fizer 30 anos, vai valer o dobro do que vale agora. Portanto, as pessoas que andam no mercado destes carros, se conseguirem encontrar um destes, compram-no logo. Por isso é que não usa à venda. Ou se usar à venda, estão todos alterados, todos partidos, e ninguém quer um carro assim. Quem procura um carro destes, quer o carro exatamente igual como quando ele saiu de fábrica. Ok, pode ter um escape,
porque a Mitsubishi fez muitas peças extra para estes carros e pode ter um escape já da Rally Art, que é uma linha de escape completa que se encaixava ali direta, mas se quisesse tirar era fácil. Mas pronto, isto é um exemplo. Agora vou partilhar outra convosco. Deixem-me ver aqui. Eu fui dos primeiros a testar este carro e era um carro incrível. Ok, conseguem ver estas duas fotografias? Sim. Sim. Pronto, o carro da esquerda era o mesmo carro que eu vos mostrei há bocado, e o da direita, alguém sabe que carro é? Mas RX, MK3. qualquer coisa. RX3, talvez. Não, é um Toyota Celica GT4 Carlos Sainz. Este foi o meu primeiro carro clássico. Já é, quer dizer, ainda não é um clássico, vai ser dentro de um ano. Era um Toyota Celica GT4. Só havia 20 carros destes em Portugal. Neste momento, e deve haver uns mesmos, não sei. Era uma réplica do Mundial de Rallys. Era assinado pelo Carlos Sainz, o piloto que foi campeão do Mundial de Rallys em 1991 e 92. E estes carros eram assinados pelo piloto e eram vendidos ao público, em geral. Eu consegui este carro muito barato na altura. Andei com ele uns 3 anos. Nunca gostei deste carro, vou ser sincero. Era um carro robusto, era um carro fixe, mas era muito pesado e nunca gostei muito do carro. Mas é um carro que tem muito valor hoje em dia. Aliás, eu vendi-o, acho que em 2004 ou 2005, e vendi-o na altura, acho que foi por 13 mil euros. Sabem quanto é que vale agora? Se eu o tivesse agora, se o fosse a vender... Está por volta de 70 mil. 60 mil euros. 60 mil euros, se eu tivesse agora. É quanto custa um carro, mais ou menos, destes agora. Não é que o carro valha isso, mas é a especulação. Como é um carro muito raro, as pessoas... há pessoas que fazem coleção de carros e então quando encontram uma peça destas, compram-no, nem sequer é para andar com ele. É quem tem muito capital financeiro, compram um carro para manterem numa garagem, e quem já tem 20, 30, 40 carros, eu conheço muitas pessoas que têm 50 carros numa garagem enorme. Aqui em Portugal, e bem perto de nós. Em Braga, conheço uma garagem milionária em Braga, em Barcelos. Há muitas pessoas que têm coleções de carros assim. Vou partilhar outra fotografia convosco. Vou-vos mostrar agora o meu outro carro que eu tive, que foi um dos que eu mais gostei. Pedro, posso-te perguntar uma coisa? Sim. Este gosto pelos carros foi desde pequenino, mas foi influenciado por alguém, de alguma forma? Não. Sabes porque? Quer dizer, foi. Eu tinha 10 anos quando o meu pai me levou ao rally. Mas o rally, quando eu tinha 10 anos, os rallies eram muito diferentes do que eram agora. O Mundial de Rallies passava aqui nos Arcos e em Ponte Lima. E então, nos anos 80, ora, quando eu tinha 10 anos, isso foi em 1986, foi o último ano do Mundial de Rallies daquilo que se chama o Grupo B. O que é que acontecia, Susana, para tu se calhar não fazes ideia do que isto era? Até 1986, os carros de rallies, as marcas, não tinham limites. Faziam os carros como queriam e como lhes apeteciam. Não havia qualquer limitação. Então, os carros, nessa altura, eram autênticas bestas, com uma cavalagem, uma potência que hoje nós nem sonhamos. Estamos a falar de carros que andavam nos rallies com 700 cavalos, 800 cavalos, só para teres uma ideia. O limite de cavalagem no Mundial de Rallies hoje é de 380 cavalos. Não podem ter mais do que isso. E então, o que é que acontecia? Havia imensos acidentes. Morreram imensas pessoas.
o ano de 1986 foi o último ano desse tipo de carros. Houve muitos acidentes nesse ano e o último, o pior de todos, foi aqui em Portugal, em Sintra. O piloto, que era português, despistou-se e matou 7 pessoas e feriu mais 34 gravemente. Então, nesse ano o meu irmão estava a assistir lá. Exatamente. Foi em 86, foi Joaquim Santos, e então a Federação Internacional de Automobilismo acabou com os ralis. Esse ano parou completamente e depois retomaram no ano seguinte com outra modalidade com limites. Pronto. E cada vez os limites são maiores. Aliás, em 2023 os carros de rally já vão ter que ser híbridos, metade elétricos, metade de gasolina. E em 2026, salvo erro, já vão ter que ser todos elétricos. Deixa de haver o ruído e tudo. Mas pronto, só para explicar uma coisa, não havia limites nos carros. Então a minha paixão veio daí. E porquê? Porque nós éramos miúdos e íamos ali para a zona nos Arcos, na Cruz Vermelha. O Mundial de Rallys passava lá. Juntavam-se lá centenas, mas vocês não imaginam, porque agora isso é impossível. Juntavam-se. Estão a ver o que é o Arcos TT, mas 20 vezes mais. Aquilo era assim nos montes ali na zona da Cruz Vermelha. Cheio de gente, mas é que as pessoas metiam-se no meio da estrada. É impensável. É impensável isso hoje, mas as pessoas metiam-se de facto no meio da estrada. Os carros de rally vinham e quem abria a estrada eram as pessoas. Claro que depois aquilo aconteciam coisas, não é? Mas pronto, nós éramos pequenos e íamos para lá, para sítios seguros. O meu pai, felizmente, levava-me para sítios mais altos, para a gente poder ver. E foi daí que surgiu aquela ideia. Depois, já na minha adolescência, já ia por iniciativa própria, já havia rallies mais controlados. E é aí que aparece este carro que eu vos estou a mostrar. Um Ford Escort RS Cosworth, que foi lançado em 1991 para o Mundial de Rallys. Então a Ford teve que produzir 5.000 carros iguais a este, iguais ao do rallismo, não com as especificações dos rallys, porque um carro, só para terem uma ideia, já naquela altura, um carro do Mundial de Rallys chegava a custar 1 milhão de euros. E é mais ou menos o que custa agora um carro do Mundial de Rallys. Um carro de produção completo é 1 milhão de euros. Então eles fabricavam a mesma plataforma do carro para poder circular na via pública. Então este era o carro que mais dava nas vistas nessa altura. Eu era miúdo, tinha 13, 14 anos e via este carro e disse assim para mim: eu um dia hei de ter este carro. E aconteceu. Houve uma altura que eles começaram, porque os carros são todos assim, compram um carro destes novo, ele é caríssimo, e passados 5, 6 ou 7 anos, eles baixam muito de preço. Então eu consegui encontrar um carro destes, num estado de mais ou menos, em 2005, quando eles baixaram de preço. Comprei-o, bem, e tive este carro 10 anos. E foi um carro que eu adorei. Vendi-o em 2017. Era um carro que eu adorava. E isto, por exemplo, foi no Autódromo de Braga, a fazer umas derrapagens malucas. Eu ia mesmo para lá e acho que não houve uma única vez que saísse de lá sem vir em cima de um reboque. Pronto. Sempre. Avariava sempre qualquer coisa. Este é um problema dos carros muito alterados e dos carros clássicos. E a partir de uma certa idade, as peças começam a sofrer alguma deterioração e era o que acontecia muitas vezes. Mas eu cheguei a fazer... Este carro era muito conhecido aqui pela zona, porque aquilo... vou-vos mostrar aqui outra fotografia. Isto foi uma fotografia que eu tirei deste carro. Este carro tinha uma particularidade. Eu vendi-o muito bem, ganhei muito dinheiro neste carro. Tinha uma particularidade. Este carro correu mesmo no Mundial de Rallys, em 1993. Tinha as publicidades e tudo. E eu cheguei a conhecer o piloto que o pilotou, que era daqui de Vila Nova de Famalicão. E quando eu decidi vender este carro, eu tive um amigo meu, que tem já 3 carros destes, que me fez uma proposta
e disse, eu compro-te o carro. Porque eu comprava-te o carro só pelos documentos, só pela matrícula. Esta matrícula é muito famosa no mundo automóvel. 8228 BF. Há pessoas que compravam só os documentos do carro só por causa da história dele. O carro não estava assim em muito bom estado, porque eu mexi demais. Foi aí o erro que eu cometi. Eu mexi demasiado neste carro. E então esse amigo meu comprou e desmontou todo e está, desde que eu o vendi há 4 anos, ainda não está pronto, está a recuperá-lo todo, a pô-lo todo a 100%, e quando estiver todo pronto, valerá 100 mil euros à vontade. E olham para ele, é um Ford Escort. Exatamente. Com uma pala imensa que cruzavam comigo às vezes, eu parava para meter gasolina. Olha, eu vou-vos contar uma história engraçada, com 2 histórias engraçadas que tive com este carro. É um carro lindíssimo, para mim, um dos carros mais bonitos que já se fizeram. E era espetacular de se conduzir, mas muito perigoso. Então eu um dia vinha de Espanha, dali de Vigo, e ao entrar em Monção, a polícia manda-me parar. Manda-me parar e o senhor vem ter comigo e disse, ó amigo, olha, eu mandei parar, eu nem quero ver documentos nem nada, eu só quero ver o carro, porque este era o carro dos meus sonhos. E deixa-me cá ver e tal. Então, quando dei por mim, tinha 4 GNRs a abrirem o capô, a verem o carro, e depois no fim ainda me deram uma palmada nas costas e diziam, olha, boa viagem, parabéns pela máquina. Pronto. Essa foi uma história fantástica. E a outra foi, foi meter gasolina e vem um senhor da bomba de gasolina e começa assim para mim, ó amigo, olha que isso, você assim está tramado, isso não passa na inspeção, mas diga lá porquê. Já viu essa pala? Olha para ele, você fez isso de um caleiro ou o quê? Olha aqui estas entradas de ar, que isto tem umas entradas de ar assim, isto não passa, homem, isto você está tramado assim. Eu, pois não, mas olha, fiz aqui uns buracos com um berbequim, pá, isto... Pronto, tinha assim histórias engraçadas de pessoas umas que admiravam muito o carro porque o conheciam e outras que achavam que eu era um parolo de sair de lá, sei de onde, e que fui eu que fiz a pala e essas coisas todas. E na realidade só há 40 carros destes em Portugal. Mesmo com esta pala? Sim, assim? eles são todos assim. Se não tiverem pala, assim. só essa pala, só para teres uma ideia, um amigo meu teve um acidente e partiu a pala. Só esta pala, aquela grande, custa 3 mil euros. E agora não se arranjam, esse é que é o problema. Por exemplo, quem der um toque com um carro destes e estragar um guarda-lamas, não há guarda-lamas à venda, tem que ser feito por encomenda. E para ser feito por encomenda, um guarda-lamas pode custar 5 mil euros, por exemplo. Portanto, quem tiver o carro agora tem que ter calma para o guardar. Exatamente. É. Exatamente. Agora vou partilhar a fotografia do carro que eu tenho agora. Ora, deixa-me ver. Pronto, este é o carro que eu tenho agora. Sabem que carro é? Máquina. Pronto, este foi o carro. Eu comprei este carro novo em 2017 e é um carro que eu quero ter durante muitos anos, porque sei que o que eu paguei por ele em novo vai valer bastante mais daqui a 15 anos. Se eu ainda estiver cá e se o carro estiver inteiro. Mas pronto, se eu tiver a sorte de eu ainda estiver por cá, neste mundo, porque a gente nunca sabe, e se o carro também estiver intacto, este carro eu tenho a certeza absoluta que é melhor que ter dinheiro no banco. Porque só foram vendidos 48 em Portugal. E eu conheço-os todos. Temos um clube, é um Ford Focus RS, temos um clube onde estamos todos inscritos e todos sabemos onde estes carros estão e qual o histórico deles e tudo. Não é um super carro, há carros melhores, há carros piores, mas é um carro que eu gosto muito da Ford, é um carro que eu adoro, gosto mesmo muito. E já vi que tens quedas para as palas.
Sim, este carro sai assim de origem. É um carro que sai assim, não tem nada alterado. É mesmo como ele está. Já tem sim algumas alterações. Já gastei algum dinheiro nesse carro, mas são coisas que são aprovadas pela marca, pela Ford. Porque isto é assim, os carros agora, os carros novos, quando são vendidos, têm que passar nas emissões de CO2 da União Europeia. Então, isso até 2018, 2019, salvo erro, havia a norma Euro 4. Agora, de 2020 para a frente, saiu a norma Euro 5. Estes carros não podem mais ser fabricados. Ou a Euro 6, já nem sei. Ou seja, eu acho que já estamos na Euro 6, não tenho a certeza. ou na Euro 6, talvez sim. O que é que acontece? A Ford lançava um carro destes, um RS, de 5 em 5 anos, mais ou menos. A Ford já anunciou que nunca mais vai lançar um Ford RS. Terminou a produção porque não conseguem fazer um carro destes que passe nas normas de CO2 da União Europeia ou de todo o mundo. Portanto, acabaram-se estes carros. O que é que acontece? No momento em que a Ford anunciou que estes carros não seriam mais fabricados, o preço deles subiu. Então, porquê? Porque não há mais. Se vocês quiserem comprar um carro novo, destes agora, não há. A Ford não vai fazer mais. Isso está a acontecer com todas as marcas. A Toyota lança um agora, em 2021, está a sair agora para o mercado, um novo Toyota Yaris, parecido muito com este, mas é o último também. Portanto, isto é o último respiro dos carros desportivos como se conhecem até agora. A partir de agora vão ser todos híbridos. E quem gosta de carros mesmo, não quer um carro híbrido. Não quer um carro elétrico. Eu já conduzi muitos carros. Eu já conduzi Nissan GT-Rs, já conduzi Mitsubishi, já conduzi Teslas. Eu tenho um amigo meu que tem um Tesla. Foi o carro mais potente que eu já conduzi até hoje. Eu até me senti mal dentro do carro, posso-vos dizer. Um Tesla é um carro elétrico e a gente olha para aquilo. Susana, esta é para ti, o carro elétrico. Não faz barulho aquilo. Sim. Há Teslas e Teslas. Eu conduzi um dos mais potentes que há, um amigo meu tem um. E eu, habituado a carros desportivos e a carros que têm bastante potência e tudo, eu senti-me mal dentro do carro com a deslocação que aquilo faz. Só que não transmite emoções. Aquilo é tão rápido, que uma pessoa normal pode desmaiar lá dentro. Só que não transmite emoção nenhuma. Não ouves nada, é só mesmo um impulso para a frente. Para quem gosta de conduzir e gosta de carros, passado 10 minutos está farto daquilo. Agora, quem tem um carro para se mover de um lado para o outro, e como a maior parte das pessoas, pronto, querem o carro, é para entrarem para dentro dele e ir do ponto A para o ponto B. Aquilo é um sonho. É um sonho, não gasta combustível, não tem manutenção, vai ser a desgraça dos mecânicos. É verdade. Aquilo não tem manutenção, aquilo é só mudar um filtro de 4 em 4 anos, uma coisa assim, e mudar pneus. Não tem. Os calços vão para 1 milhão de quilómetros. Aquilo, o que trava é o próprio motor, é uma coisa incrível. Agora, não transmite emoções e esse é o problema dos aficionados de carros. E Pelo menos o filtro de habitáculo tem de se trocar, não é? Sim, esse sim. Mas é uma manutenção mínima comparado com os carros como nós os conhecemos, não é? E pronto, eu gostava de partilhar estas experiências com vocês. Eu já estive dentro de muitos carros. Olha, um dos piores carros que eu conduzi até hoje foi um Ferrari. A sério? A sério. A sério. Por que é que diz isso? Porque as pessoas têm uma noção muito errada, às vezes, do que são os carros. Há carros que a gente até nem dá nada por eles, porque são pequenos e são extraordinários de se conduzir. E tá bem, o Ferrari que eu conduzi não era moderno. Os Ferraris modernos já são diferentes. Era um Ferrari com 20 anos. É parvo de se conduzir. Primeiro porque é muito baixo, é difícil entrar para lá. A posição de condução tem o volante num sítio e os pés no outro. É estranho.
É difícil explicar para quem... só mesmo conduzindo é que se percebe a dificuldade que se passa ao conduzir um tipo de carro desses. Por exemplo, há carros que são grandes demais, há carros que... Tudo depende. E depois há carros que ganham um valor histórico pela popularidade que têm. E isso é uma coisa que só o futuro e o tempo nos dirá. Exato. Querem fazer alguma pergunta? Não querem, rapazes, fazer nenhuma pergunta? Relacionado com carros, não, senhor. Sabes, Pedro... Qual é aqui que foi no- o GTR que você conduziu? Olha, Pedro, sabes que o Ruben Cerqueira, que foi o aluno que falou agora, teve uma queda aparatosa no fim de semana e está ali todo de mota. De mota? Sim. E ficou ali um bocadinho empantado e estava-me ontem a dizer que só ia conseguir assistir à sessão na cama. E eu, na cama, não. Mas como é que foi? Mas foi numa moto de monte? Foi, senhor. Aí, a caneco. Sabes que eu sou um apaixonado por motas e também já tive muitas motas e ando de moto. Eu deixei de andar de moto nos últimos 2 meses, exatamente para não correr riscos de cair, porque quem anda de moto cai sempre, não venha ninguém dizer que não. Deixei de andar de moto nos últimos 2 meses e eu ando todos os fins de semana, praticamente, para não correr riscos de ir parar ao hospital numa altura destas. Tenho receio. Então deixei. Se calhar vou retomar daqui a 15 dias, que acho que as coisas agora já estão a ficar melhores. Mas tenho medo de cair nessas alturas porque os hospitais estão sobrelotados e pronto. Então foste parar ao hospital? Não foi porque não quis. Então é porque não partiste nada, pronto, já é bom. Mas ele mostrou umas imagens, estava assim um bocadinho, está mais esmorrado do que... Mas esmorrado, a pele volta a crescer e pronto. Sim. Eu já parti um braço. Ficas no... Pois. Isso é problema. Não, senhor, mas eu... E nas Com o motas tempo passa. Nas motas estamos sempre sujeitos. Sempre que eu saio Bem, de casa já lá de andar de moto, eu sei que posso não chegar inteiro. Não é que seja perigoso, vá lá, as motas de monte não é que corramos riscos de morte, nem coisas do género, porque a gente andar a 50 km/h numa moto de monte já é imenso, não é? Só que estamos no meio dos pinheiros, mas partir um braço, uma perna ou qualquer coisa é muito fácil. Muito, muito fácil. Pois. Vocês sabem que moto eu tenho? Eu tenho uma TM 300. Se calhar nem conhecem a marca. Não ando muito a parte. Mas é que não mesmo. Não conheces? Não é uma KTM, é uma TM Racing. Quase ninguém conhece. Pronto, eu tenho coisas assim um bocado raras. São baratos. Mas é uma moto, eu comprei a nova em 2019. É uma moto a 2 tempos, uma 300 a 2 tempos, de injeção. É a moto que foi campeã do mundo de Enduro GP, aquele Enduro rápido mesmo. Eu acho que tenho aqui fotografias, mas não escolhi nenhuma. Mas depois eu partilho com vocês aí na conversa um link. Procurem TM Racing e depois vocês vão ver que é uma moto muito fixe, muito fixe. Porquê que escolheu a TM? TM Racing. Sim, mas porquê que escolheu essa marca? Eu escolhi essa marca porque eu tive 3 KTMs nos últimos anos, mas nunca gostei da suspensão das KTMs. E queria uma moto que tivesse uma suspensão caiaba, como têm as Yamas. Mas a Yama é muito pesada, não gosto dessa moto. E então escolhi a TM por ser uma coisa diferente e porque tem suspensão caiaba. E foi a melhor coisa que eu fiz. E tenho uma moto desde 2019 e estou muito, muito contente mesmo. E nunca me deu problemas e encaixa bem com aquilo que eu gosto de fazer. Não quer dizer que as outras não prestem atenção. Todas as marcas são boas, todas as marcas têm as suas características, mas cada um deve ter aquilo com que se encaixa melhor. É como eu dizer, eu não vou dizer que o meu carro é o melhor do mundo. Não, há outros carros que são muito melhores, mas é aquele que eu gosto. E eu não me interessa daquilo que os outros gostam, é aquilo que eu gosto. E é assim que vocês devem pensar também. Ninguém vos pode criticar por vocês
gostarem num Seat Ibiza ou gostarem num Volkswagen Golf, ninguém vos pode criticar por isso. Vocês devem gostar daquilo que gostam. E ponto final. Tendo os vossos argumentos, está tudo feito. E cada um deve fazê-lo à sua maneira. E então eu com as motas é igual. Não quer dizer que KTM não preste, é uma excelente moto, uma grande marca, mas eu optei por aquela, gosto daquela, sinto-me bem nela. Sinto-me melhor do que com as outras. Mas tenho amigos que não, que se sentem melhor com as outras. E isso é que é... Vocês têm que arranjar o vosso argumento para o defenderem. Mas a melhor coisa que há é experimentar. A gente experimentando... Pois, Susana, já me aconteceu isto ao longo dos anos. Pensar assim, olhar para uma coisa, um objeto, seja um carro, seja uma moto, e pensar, eu se calhar não vou gostar daquilo. O problema é experimentar. Tu experimentas e depois ficas com aquilo na cabeça. Eu já experimentei coisas e disse assim, eu vou ter que comprar isto. Pois. Pronto. Ou ao contrário, não é? Ou ao contrário. Com expectativa alta e vais experimentar e é uma desilusão, não é? Já me aconteceu muitas vezes também. Sim. Portanto, muitas vezes aquilo que os outros falam, os outros dizem-nos, aquilo é o melhor que há e tal. Não vão nessa. Só depois de vocês tirarem as vossas próprias conclusões é que podem ter a certeza. Aquilo que os outros dizem, muitas vezes é muito relativo. Depende das pessoas. Exatamente. Agora, claro, se for uma pessoa que eu saiba, que perceba realmente de um assunto e que esteja a falar daquilo, eu já vou pensar 2 vezes. Agora, se eu não tiver provas que aquela pessoa, daquilo que ela está a dizer, que é um entendido no assunto, não quero saber. Agora, se eu souber que é uma pessoa que entende realmente daquele assunto, eu vou prestar atenção e vou depois tirar as minhas conclusões. Então, eu aprendo, atenção, eu continuo a aprender muito sobre tudo, mesmo sobre motas e sobre tudo. Tudo aquilo que nós aprendemos nunca ocupa espaço. Vocês ainda são muito novos. Eu, com a vossa idade, de certeza que sabia muito menos do que vocês, desses assuntos todos. Vocês agora, com a informação que têm à vossa disposição, podem aprender muitas coisas mesmo. Mas tenham sempre a noção de que estão sempre a aprender. Sempre. Porque o mundo agora anda muito depressa. E a informação surge muito depressa. E eu dou-vos um exemplo. Eu estou na área da fotografia e do vídeo, as máquinas fotográficas, as máquinas de filmar, os drones, desenvolvem-se a uma velocidade tal que é muito difícil acompanhar. Todos os meses sai uma coisa nova. Eu tenho que estar sempre a estudar. Sempre. E nos carros é igual também. A tecnologia está a evoluir a um ritmo alarmante mesmo. E então temos que estar sempre a acompanhar. E a melhor forma é estudar. É acompanhar as coisas, interessarmos pela informação. E aproveitem o bom conhecimento dos vossos professores e façam um exercício com a professora Susana, que ela domina. Isso é que é um caso sério, Pedro. E olhem, outra coisa muito importante. Desde que faço os exercícios de Tabata e com a professora Susana, mesmo agora online, consigo estar mais concentrado para fazer o meu trabalho. Ora, eles não querem crer. Corpo são, mente sã. É verdade, Exatamente. Mas são um bocado preguiçosos. Só meia dúzia deles é que alinham, os outros tentam se esquivar, mas pronto. Mas são bons rapazes. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os pilotos, seja de motas, seja de carros, têm um treino intensivo físico. Mas uma coisa louca. Um piloto de Fórmula 1 treina 6 a 7 horas diárias em ginásio. Normal. Quanto menos peso tiver, é melhor. Exatamente, para manterem a concentração, os reflexos. Menos peso e bastante, os grupos musculares bastante trabalhados, por causa, acho que a pressão dentro de um carro de Fórmula 1 é tão grande. Louca. A nível do pescoço, a nível do tronco, não é? Não só. Saudáveis, não. Serem saudáveis, exatamente. Vocês já alguma vez participaram num track day? Por acaso não. Não. Sabes o que é um track day, Susana? Não. Pronto, um track day é um dia na pista. Basicamente, um grupo de pessoas alugam uma pista, um autódromo, por exemplo, aqui temos em Braga, pagas para estar lá,
e podes andar no circuito, não como tu quiseres, aquilo tem algumas regras, não é? Mas pelo menos sabes que não vem ninguém de frente, que isso é que é o grande problema. E não tens árvores para bateres contra elas, que é o maior inimigo dos carros e das motas. E tens um circuito fechado onde podes desfrutar do carro. Eu já fiz alguns track days e posso dizer que, ora, a pista de Braga tem 3 km e qualquer coisa. Ao fim de 3 voltas estás completamente exausto. Sim? Sim, é mesmo uma coisa incrível. A gente vai dentro do carro e está a conduzir, a virar o volante, passar de caixa e tal. Ao fim de 3 voltas, estás a transpirar, esteja a temperatura que estiver, estás a transpirar, estás a ofegar. É um esforço incrível, principalmente no tronco, nos braços e a concentração. E os Fórmula 1 fazem isso com 10 vezes mais, para aí. Muito, é. Andar num kart, por exemplo, ao fim de uma volta, as costelas estão completamente magoadas. É preciso muito treino. Por isso é que, mesmo para andar de moto, eu comecei a fazer estas aulas com a professora Susana e tudo, para me ajudar a andar melhor de moto. E ando muito melhor de moto agora desde que faço esses exercícios. Estão a ver. Muito melhor. E para andar de bicicleta. Oh, isso então... Mas eu não consigo moto, não é isso? Agora os motoqueiros todos aqui vão começar a virar as aulas, prontos. Agora é que sim. Exato, mas pode... Pedro. Agora é que vai começar tudo a professor. Podem ter a certeza. Cai-se muito menos, tem-se muito mais concentração. Então, a gente sais de moto de manhã para ir para o monte. Encontras uma calçada. Ao fim de 5 minutos, estas partes dos braços já estão completamente off. Se não tiveres treino, e as pernas e tudo. Com o treino, em vez de serem 5 minutos, aguentas meia hora. E essa é a diferença entre cair e não cair. Mais vezes. Cair sempre. Mais alguma pergunta? Senhor, você já atropelou alguém? Se eu atropelei... Não, ainda não. Por acaso, já fui atropelado, mas já fui atropelado a filmar. Mas atropelar, ainda não atropelei ninguém. Acho que matei uma galinha uma vez. Acho que sim. Eu matei um filho. Já dá para um arroz de cabidelo. Já dava, mas acho que sim. Acho que uma vez atropelei uma galinha e já fui eu atropelado a filmar. O pessoal às vezes vê-me a filmar e quer-se exibir um bocado e saca um cavalinho e, uma vez vieram para cima de mim. Mas isso acontece muitas vezes. Mas já que, olha, posso-vos dizer, eu não me considero um expert a andar de moto, ando mais ou menos, dou uns toques, mas já andei muito a rasto. Muito mesmo. E voltei meia lá ando, é assim. Se conhecerem alguém a dizer que vai andar de moto e que não cai, está a mentir completamente. Ou então é porque anda devagarinho, pronto, não. Mas a gente quando vai também quer ter um bocado de adrenalina, não é? Eu na última semana tive 2 acidentes, por isso. Pois, mas é preciso cuidado, porque às vezes os acidentes podem ser graves. Há um conselho que vos dou, usem as proteções. Joelheiras, cotoveleiras, um bom capacete. Epá, isso pode ser a diferença entre a gente passar a vida numa cadeira de rodas ou não. Oh, Ruben, tu ias protegido quando caíste? E o capacete, mas o capacete partiu. O capacete também devia ser fraco. Não, os capacetes partem muitas vezes, Susana. Ah, é? Sim, eu tenho um capacete em carbono que só pode dar, se der uma queda, ele abre a meio. É bom que abra. Só pode dar uma queda. Se abre, significa que absorveu o impacto. E a massa do impacto vai para o capacete e não para a cabeça. Os capacetes que não partem são perigosos porque amassam. E o amassar é aí que fazem as lesões. Olha, estás a ver? Eu não sabia disso. É como os carros. Mas tem lógica, sim. Porque é que vocês acham que os carros modernos... É mesmo uma despesa? Exatamente. Mas nos carros modernos, vocês tocam nos para-choques e eles são moles. E as pessoas dizem, antigamente é que era, tocava-se no para-choques e aquilo não ia para dentro. Pois não, mas morriam as pessoas, mães. Ficavam lá amassados.
os carros nos anos 70 e 80 eram autênticas massas de aquilo, cada acidente que havia sempre mortes, porque aquilo era um peso tão bruto, não havia deformação progressiva. Então, batiam, os carros não tinham grande amolgadela, não, mas as pessoas ficavam esmagadas. E por isso é que inventaram a deformação progressiva. Os carros batem, qualquer toquezinho hoje, o carro fica logo todo desfeito, mas o habitáculo fica ligeiramente intacto. E é isso que salva vidas. Muito bem. E quem é pioneiro nisso é a Volvo. A Volvo tem sempre os carros mais seguros do mundo, ganham todos os prémios em segurança. E pronto, e estamos a caminhar para a condução autónoma. Daqui a 20 anos, a maior parte dos carros vão andar sozinhos, como andam os Tesla. E estamos mesmo nessa direção. Eu não vou gostar nada dessa altura. Eu comprei o meu carro porque gosto. O meu carro tem caixa manual e já podia ter. Há muitas pessoas que perguntam: um carro desse valor, porque é que não tem mudanças nas patilhas? Eu não quero um carro desses. Eu gosto Tenho a mesma piada. Gosto de conduzir e ainda bem que a Ford fez isso nesse carro. Todos os carros são de mudanças manuais. Sabe bem a gente meter a primeira, a segunda, a terceira, falhar uma e tal. Isso é o que dá piada à condução. Faz parte da envolvência da condução. E pronto. E é isto. Uma vez também fiquei com a caixa de velocidades na mão. Caixa não, o manipulo. Entusiasmei-me tanto com o meu Ford Score RS Cosworth. Entusiasmei-me tanto, puxei uma primeira ao corte. Quando fui a meter a segunda, aquilo puxou tanto que partiu tudo por baixo. Sim. Fiquei basicamente com o seletor das mudanças na mão. Fez uma explosão autêntica. O meu carro explodiu por baixo de mim. Partiram os carretos todos da caixa de velocidades. Aquilo é um estrondo enorme mesmo. E pronto, foi por isso que eu decidi depois também vendê-lo. Já estava farto de andar sempre de volta das peças e de consertar aqui, consertar acolá. Mas pronto, mas isto é uma paixão. A volta e meia, lá estou sempre a inventar alguma coisa. Olha, algum de vocês tem mais alguma pergunta a fazer? Alguma curiosidade que tenham? Fica aqui o convite, se vocês me virem na estrada, o meu Ford Focus RS é o único aqui, só há 48 em Portugal. Aqui Quero dar uma volta. Em Viana Queremos todos. Em Braga há 2 e aqui só há este. Quando me virem, mandem-me parar que eu faço questão de falar convosco, não há problema nenhum. Estão a ouvir? E dar uma volta no carro. Porque vale a pena, nem que seja só para ouvir aquilo a trabalhar e ver a mecânica. Tem uma mecânica fantástica aquele carro. E tem pormenores muito engraçados que só dá para partilhar se vocês estiverem lá ao pé deles para poderem ver a tecnologia que o carro tem, Olha, certos Pedro, pormenores. no terceiro período podemos concluir este projeto. Eu convido-te a ir lá à escola e levas o carro. Sim, eu levo. E a moto? Olha, tenho uma curiosidade. O meu filho, eu tenho 2 filhos. E a moto? A moto também. Também leva a moto. A moto viene sempre quando é para o Arcos TT. Mas tenho uma curiosidade para vos contar, para verem como é esta coisa dos carros. Eu tenho 2 filhos. Uma pequenina, que tem 3 anos, e tenho o Gabriel, que vai fazer 8 anos agora. Ele não é apaixonado por carros nem nada, mas ele pede muitas vezes para ir levá-lo à escola no RS. Pai, leva-me à escola no RS, que os meus amigos gostam de ver. Pois, claro. Pronto, mais que não seja pelo barulho, aquilo faz um barulho espetacular. E mesmo quem não gosta de carros, há pessoas que gostam de ouvir aquilo. Há outras que me chamam nomes. Eu passo por isso, atenção. Às vezes, quando faço uma ultrapassagem a um carro, já ouvi o que queria e o que não queria. As pessoas chamam-me nomes a toda a hora. Só porque o carro faz barulho e tal, e pronto. Há pessoas que não compreendem. Já tem option banks e tudo. Mas pronto, pelo menos tenho uma vantagem.
o carro passa muito despercebido, parece um carro normal. Há muita gente aqui que pensa que é um carro a diesel, e eu fico até contente por isso. Se eu fosse mais novo, eu queria que ele fosse mais espalhafatoso, mas agora até gosto que ele passe assim despercebido, porque epá, as pessoas... É uma coisa que a nossa sociedade tem muito grave, as pessoas não compreendem, não aceitam bem os gostos dos outros. E as pessoas não aceitam muito bem, acham que só se pode ter um carro desportivo até aos 25 anos. Não sei o quê. Já tens 40? Não, não podes, já é de loucos. Eu não vejo as coisas desse ponto de vista. Eu continuo a fazer as coisas que fazia quando tinha 20 anos. Faço-os com mais regra, pronto, com mais calma, mas continuo a ter os mesmos gostos e não vou mudar só porque a sociedade me impõe que eu tenha que mudar. Mas preparem-se para isso porque as pessoas são complicadas nesse sentido. À medida que vocês vão ficando mais velhos, vão-vos dizendo, tu já não tens idade para isto. Meus amigos, nós temos sempre idade para fazermos o que quisermos. Desde que o façamos com regra e com respeito pelos outros. Agora, eu não vou, por exemplo, é uma coisa que eu não gosto, não vou pegar no meu carro e ir para a frente de uma escola acelerar a fundo. Aí também chamo nomes às pessoas que fazem isso. Temos que ter a noção daquilo que fazemos, onde estamos e quando o fazemos. Muito bem. Olha, Pedro, quero-te agradecer muito por este bocadinho que afinal já passou 1h10. Já passou? Já, estás a ver? Pronto. E eu acho que eles gostaram. Não gostaram, rapazes? Yeah. Acho que é do vosso interesse. Gostamos. E fica aqui o convite ao professor Pedro para aparecer no terceiro período lá numa aula de Educação Física com o carro, está bem? Só me ligas e eu apareço. Diz? Só me ligas e eu apareço. Combinamos direitinho. Exatamente. Eu ligo-te, combinamos e tu apareces numa aula de Educação Física lá pela zona da mecânica. Nós combinamos depois. Tá, Pedro? Tenho só um dia que eu levo a bicicleta, senhora. Olha, leva a tua bicicleta para mostrar ao professor Pedro. Boa. Ela está aqui ao meu lado. Este menino faz aqui umas montagens, transforma as bicicletas como põe-lhes motores e... Isso é muito fixe. e depois disfarça o andamento a dar ao pedal para a GNR não... Olha, isso é muito importante. Quem sabe fazer uma coisa dessas com a tua idade, no futuro, vai se desenrascar em qualquer coisa. Olha, estás a ver, Pedro? Não sei se estás a ver ali uma imagem que é do Ruben Alves em baixo. Olha dele. Ainda não consigo ver. Não? Tu estás com a câmera... Tu ainda estás a partilhar ecrã. Está aqui. Não está a partilhar o ecrã, o Ruben. É que eu não te estou a ver com a câmera ligada. Não te estou a ver sequer. Ele que vá aos 3 pontinhos e que meta a tela em grande para aparecerem todos os alunos. Pois, ora, põe tela grande nos 3 pontinhos. Eu já pus. Galeria grande. Ok. Já estou a ver, sim. Ora, obrigado aproxima, João. Aproxima, João. Eia, isso tem um motor. Tem. Tem. Incrível. Já deu 80. Tem um depósito ali e tudo. Epá, isso parece... Que motor é que tem? 80 cilindrada. Que marca é já agora? É chinês. Boa. 4 tempos? Não, 2. 2 tempos, já, está bom. Então, pois, por isso é que dá 80, pois. Também Muito só a bom. provas. Mas também deu 80 a descer. Domingo foi a Cruz Vermelha. Olha, usa proteções com isso, pá. A essa velocidade. Está muito bom, muito bom. Ora, estás a ver, Susana? Sim. Isto é uma prova, é por isso que eu gosto destes cursos. Eu gosto destes cursos e as pessoas têm que se mentalizar de uma vez por todas que estes cursos são extremamente importantes porque desenvolvem competências que outras pessoas nem sonham. Exatamente.
E sabes o que eu acho? É que só vai para este curso quem realmente gosta disto, não é? Para fazer uma coisa Obviamente. daquelas é preciso gostar e dá muito Exato. trabalho. E tem que se puxar pela cabeça, tem que se fazer muitas contas, tem que se fazer muitos Exatamente. desenhos, tem que se ir por tentativas. Olha, dou-te os meus parabéns por isso, porque não é uma coisa que se faça. Olha, se me dissesse a mim para fazer uma coisa dessas, eu mandava-te dar uma volta, que eu não tinha capacidade para fazer isso, nem paciência. Exato, exatamente. Percebes? É uma coisa que implica pensar e essencialmente dedicar-se. Portanto, uma pessoa que consegue fazer uma coisa destas agora, futuramente vai conseguir fazer muito mais. Exato. Só às vezes que já tirei o motor fora para fazer apoios em condições. Acredito que sim, tens que planear e fazer e tal. Agora, olha, fantástico mesmo é conseguires aliar isso e estudares para teres conhecimentos teóricos para te permitir fazer coisas ainda muito mais sofisticadas. Isso é que sim. Muito bom. Pronto. Olha, Pedro, agradeço-te imenso a tua disponibilidade. Nada, obrigado. É A um prazer forma falar. como abordaste o assunto foi espetacular. Muito. Olha, eu falo do que sei, da forma como sei. E acho que a partilha de experiências próprias é a melhor forma de transmitir conhecimentos. Eu também concordo. Acho que a experiência na primeira pessoa acho que é a forma como cativa, a melhor forma de cativar as pessoas e a atenção sobre elas mesmo. Fica aqui então a proposta, depois ligas-me e eu passo por aí um dia, está bem? Ok, no terceiro período, que já estamos em presencial, em aulas Esperemos que sim. presenciais, esperemos que sim. É certo isso. Isso já é certo. Sim. No terceiro período acho que já vamos para Quando é que começa então? O terceiro período? Isso é que é bom. dia 4 ou Talvez 5 de abril. Depois da Páscoa, Tiago. Depois da 4 ou 5 de Páscoa. abril? Isso é o dia da Páscoa. 4 ou 5 de abril? Sim. Ai, Jesus. Olha, Pedro, se quiseres podes sair, estás à vontade. Obrigada. Tá. Muito obrigada. Igualmente. Abraço.